Olá, namastê! Tudo bem com você? Espero que sim. E por aqui tudo continua meio parecido, todos os dias meio iguais, entrando na terceira semana aqui da quarentena na França e tendo mais tempo também para refletir e conectar com as pessoas, estar um pouquinho mais de tempo também na internet. Eu tô aqui para compartilhar com vocês sobre qual que é o propósito meu aqui também, sabe? Eu sinto que é um momento oportuno de dizer que tudo que eu faço, tudo que eu falo aqui são coisas que eu faço de coração e que eu sinto de compartilhar na intenção de ajudar e que eu faço o meu melhor e que eu procuro sempre pesquisar e ter certeza do que eu tô falando. Porém, também não estou isenta de erros, não sou uma pessoa perfeita, não sou o máximo do máximo, nem estou aqui para isso, nem gostaria de ser, nunca, porque eu sinto que quanto mais eu aprendo, quanto mais eu pesquiso, mais eu sei que eu não sei nada. Porém, se eu ficar sempre nessa ideia de que eu sei que eu não sei nada, eu nunca vou vir aqui, eu nunca vou falar nada pra você, eu nunca vou vir aqui pra compartilhar o que até agora eu tenho aprendido. Então, nós somos sempre seres mutáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente, psicologicamente, estamos sempre evoluindo e a gente só evolui compartilhando, tendo opiniões diversas, com respeito, né? Por que eu tô falando isso? Principalmente porque essa semana apareceu um comentário num dos vídeos meus que eu fiz faz um bom tempo, acho que uns 2 anos atrás, uns dos primeiros vídeos que eu gravei, e uma pessoa que eu senti que ela veio querer me corrigir, porém com um jeito agressivo. Eu senti uma agressividade e eu senti que eu deveria vir aqui pra falar sobre isso, não me direcionando diretamente a ela, mas também pra direcionar pra qualquer pessoa que assiste aqui o canal ou futuramente vá assistir, de dizer que pode ser que hoje eu diga uma coisa que eu tive um insight, que eu descobri, que por causa do que eu estudei até esse momento da minha vida é o que eu sei, porém futuramente eu posso mudar de opinião e posso falar outras coisas ou complementar ou redizer coisas com mais detalhes, e porque, claro, a gente vai evoluindo, lendo mais, aprendendo mais e as coisas podem ser adicionadas e modificadas, inclusive o último vídeo até que eu fiz aqui sobre a Ashtanga Yoga, eu falo como eu mudei a minha visão sobre a prática, então eu sempre vou vir aqui para compartilhar com você vamos dizer, eu gosto de chamar de evoluções, certo? E dizer assim que não estou isenta de erros, que posso, às vezes, alguns detalhes históricos podem vir não perfeitamente colocados, mas também se eu ficar esperando, ou se você ficar esperando sempre saber tudo, sobre tudo, com perfeição, no final a gente acaba não fazendo nada, a gente fica parado, estagnado, e a gente não compartilha, a gente não passa pra frente, a gente não ajuda ninguém. Então a minha ideia aqui é de passar pra frente, e se com certeza eu tiver em algum momento, em alguma informação errada, ou não estiver precisa no que eu tô falando, eu não tenho medo de reconhecer, eu na verdade sinto que o erro faz parte do aprendizado, eu também tô aprendendo tanto quanto você, todos nós estamos aprendendo juntos, e eu sinto de compartilhar justo para que eu possa também aprender junto com vocês, para que a gente possa crescer junto. Esse momento de compartilhar também é um momento de eu continuar estudando para poder passar o melhor que eu sei para você e que eu possa continuar afirmando também, e quando eu falo alguma coisa que eu estudei, alguma coisa que eu entendi, isso entra mais dentro também de mim e sinto que é um momento de troca mesmo. Eu sempre falo aqui, deixa seu comentário, vamos trocar, vamos evoluir juntos, porque nós estamos juntos sempre, sempre evoluindo, não tem ninguém que sabe tudo sobre tudo nesse mundo, a não ser Deus que, bom, ele não vem aqui para falar. Na verdade, todos nós somos um pedacinho de Deus vindo aqui para falar sobre um pedacinho do que a gente já vivenciou, do que a gente experimentou e de como a gente engoliu aquilo, digeriu e conseguiu colocar e passar para frente. Portanto, não me tenham como nunca a pessoa perfeita, a professora melhor do mundo, porque realmente não existe. Existe a professora ou a pessoa que está mais em conexão com você nesse momento. E
eu também gostaria de te incentivar, porque pra mim também foi um passo difícil de dar, um passo desafiador de dar, de começar a fazer vídeos e falar, porque eu sempre tenho esse medo de errar, de falar errado, de falar algum detalhe que eu não sei direito. Eu sempre no começo eu deixava várias notas assim pra ficar olhando, pra ter certeza do que eu tava falando. Porém, hoje em dia eu tô deixando fluir mais, confiando mais. Isso tudo foi uma questão de prática e uma questão de perder o medo de errar. Né? Eu li um livro que mudou completamente assim essa minha concepção e que me deu essa coragem, que chama Mindset. Eu encorajo você a ler. Eu já falei também em outros vídeos sobre esse livro, que é sobre o processo de aprendizado. Se a gente tem uma mentalidade de que a gente quer aprender, de que a gente quer evoluir, de que a gente quer crescer, a gente tá sempre aprendendo. A gente vem pra cá pra aprender, não tem outro motivo. E a gente só aprende errando. E se a gente tinha medo de errar, se a gente só quer provar o quão bom a gente é o tempo inteiro, ou quão certo a gente está o tempo inteiro, a gente vai ficar estagnado completamente. Vai chegar um momento que vai aparecer um desafio e que a gente não vai poder ir nesse desafio, a gente vai ter que dar o passo pra trás porque a gente tem medo de errar. Porque a gente aprendeu que a gente só pode provar o quão bom a gente já é em determinado assunto. E isso vai prejudicar a nossa vida aqui ou no futuro. Então vamos perder esse medo. Eu encorajo você porque é isso que eu também estou aqui fazendo, me colocando aqui, me despindo, vamos dizer, me vulnerabilizando também publicamente e me dando a chance também de errar. E para que você possa também se sentir inspirado e não tenha medo de errar. Errar é humano e faz parte do nosso processo, faz parte do nosso aprendizado. Sempre vai ter também gente para te criticar, assim como de repente apareceu uma pessoa para vir me criticar. E eu sinto que isso é totalmente natural e até motiva a gente a continuar estudando, pesquisando, evoluindo. Mas é importante também saber criticar. Saber criticar é ajudar a pessoa, é falar com amor. Sempre se vem de um lugar de amor, é uma coisa que vai ser positiva, que vai crescer, mesmo que tenhamos pontos de vista diferentes. Então, não tenha medo de errar. Se eu tivesse medo de errar, eu nunca tinha começado a praticar Ashtanga Yoga, eu nunca teria começado a praticar Yoga. Se eu tivesse medo de errar, eu nunca teria começado a fazer faculdade. Se eu tivesse medo de errar, eu nunca teria ido para a Índia. Eu nunca teria ido trabalhar numa empresa onde todo mundo falava francês. E eu tive que aprender na marra a falar francês, sentando na mesa com as pessoas e só sorrindo no começo, sem entender nada. Se eu tivesse medo de errar, eu não teria viajado, não teria ido para quase nenhum lugar que eu já fui. Eu não teria saído da minha casa. Eu sinto que é isso. Passa por cima. O medo nunca é o nosso guia. É sempre sente como uma motivação e vai naquilo, faz e vamos aprendendo juntos. Então, se você sente alguma coisa do tipo que, eu discordo, tal, pô, fala, é massa, a gente cresce, a gente evolui, a gente tem que aprender, parar de levar tanto pro lado pessoal as críticas e levar mais pro lado, tipo, isso é bom, vamos lá, a gente tá querendo me ajudar, querendo me passar informações que antes eu não sabia. E não porque eu sabia e não quis passar porque eu quis ser errada, de maldade, mas é porque simplesmente eu não sabia e eu passei o que eu sabia na maior das boas intenções. Certo? E com certeza, outra coisa que eu gostaria também de falar aqui é que, assim, dentro de vários setores, né, de vários estudos, das ciências, da filosofia, dos estudos aí de história, de geografia, de tudo, existem sempre vários fontes, várias linhas de estudo. Então, não necessariamente isso no yoga acontece muito, principalmente também porque o yoga ainda não é um estudo como os estudos que a gente tem na universidade, por exemplo, mas eu posso dizer isso também a gente vê na psicologia e também na medicina, que existem muitas pessoas que pensam que a gente tem que ir uma contra a outra, como se fosse torcida de futebol, sabe? Tem uma linha do yoga, e no yoga tem tantas linhas, é tão rico, né? Tem a linha, nossa, nem sei, assim, tipo, tem muitas linhas, muitas escolas, muitos gurus, muitas formas de pensar e interpretar os textos ou de interpretar tantos livros, tantas coisas. E a gente estuda, de repente,
numa linhagem, porque escolheu aquela linhagem, e aí estuda mais aquela linhagem, e outra pessoa estuda uma outra linhagem. Não necessariamente uma está certa e a outra está errada, porque é um estudo tão antigo e de tantos mil anos e que tantas interpretações surgem até hoje, que a gente nunca pode dizer isso está certo, isso está errado. Mesmo na questão da anatomia do yoga, existem pessoas que veem a anatomia de um jeito. Então, vamos dizer uma postura básica, o cachorro olhando para baixo. Tem alguns professores que falam que você tem que fazer o cachorro olhando para baixo X jeito. Outros falam Y jeito. Outros falam Z jeito. Tem várias formas. Quer dizer que um é errado e os outros e o outro é certo? Que um é certo e todos os outros são errados? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que só são formas de olhar para os estudos e que todos são respeitosos, todos talvez se complementem ou talvez se encaixem melhor na sua realidade. Então, tomem cuidado porque o yoga é o que, gente? É a união. Então, yoga principalmente é duas ensinamentos, é a união e ensinar sobre a conexão com o divino. E o divino é o que? O divino é o amor. Então, é sempre se colocar nesse lugar de acolhimento e de amor e de acolher o que for diferente, o que for uma opinião diferente da sua. É diferente, não é melhor, não é pior e não é certo e não é errado. É acolher isso e saber que, tipo, tem professores que vão passar de um jeito ou passar de outro e eu sempre falo que questione, nunca acredita 100% no que eu tô falando. Isso é o que eu aprendi também muito na meditação e eu aprendo direto no yoga. Quando eu quero ir lá, eu quero praticar, eu quero sentir em mim o que aquela pessoa tá falando, o que o professor tá falando, o que o guru tá falando. Eu quero sentir em mim, eu não quero simplesmente ver aquilo, aceitar e continuar vivendo a minha vida sem ter experimentado aquela sensação que falaram que eu ia sentir, ou aquela experiência, ou aquele crescimento. Se eu venho aqui falar pra vocês é porque eu faço e eu sinto o que eu tô falando, eu não tô só copiando de um livro. E é uma experiência muito pessoal também, então por isso que talvez você possa concordar ou discordar, ou talvez tenha uma interpretação também. Muitas vezes, a maioria dos meus últimos vídeos é mais uma interpretação minha sobre as coisas do que o fato dado, concreto das coisas, simplesmente uma repetição de um livro, porque você pode ir lá ler o livro se você quiser. Então não precisa eu vir aqui falar nada pra você, você vai lá e lê o livro e pronto, já tá escrito lá perfeitamente como é. E se é isso, na verdade. Então, cuidado com essas coisas, como eu falei também já em outro vídeo falando sobre o guru, e várias pessoas comentaram falando que é realmente que isso causa divisão dentro, e o yoga é o que? O yoga é a união. E por que a gente se divide no final? O que acontece? Né? A gente tá lá praticando yoga e quando a gente vai pra vida real, na vida real, que a gente sai do nosso tapetinho, a gente vai no tapetinho, fala pros nossos alunos união, amor, fé, que todos sejam felizes. Aí a gente vai lá no nosso computador e começa a xingar todo mundo. Começa a criticar, começa a jogar raiva, espalhar raiva. Então, o que é yoga? O que é yoga? Então, é melhor você saber decorar todos os textos sagrados, que ano eles foram escritos, em qual livro exatamente, e por quem, e tananã, e sair jogando raiva aí pro mundo inteiro, ou você, tipo, de repente, você pode não saber uma informação exata, mas você tá praticando o que estava escrito naquele livro, no seu dia a dia, tentando praticar. Eu sei que não é tão fácil, né, mas pelo menos tentando, indo no caminho de fazer, em vez de ficar lá na teoria. Então, o meu guru, que é o professor do Ashtanga, que é o Patabi Jois, ele fala uma coisa que é muito real. É 99% de prática, 1% de teoria. O que adianta a gente ficar ali, literando nos livros, lindo, maravilhoso, na poesia, nos filósofos, e na hora do dia a dia, na hora da vida, na hora que a gente precisa ajudar realmente uma pessoa, na hora que a gente tem um familiar com dificuldade, na hora que a gente tem uma discussão política na nossa frente, o que a gente faz? A gente cai no automatismo ou a gente lembra desses estudos e a gente coloca em prática? A gente sai do nosso ego, a gente deixa espaço para o divino entrar. Basicamente é isso que eu quero falar. Não que eu esteja certa nem errada, só estou querendo colocar aqui a realidade de que estou aqui justamente para crescer, evoluir juntos, evoluirmos juntos. E é por isso que eu sempre peço aí o seu comentário, a sua contribuição, porque talvez eu esteja de uma postura, de uma posição, eu gosto muito de trocar, porque estou aqui para aprender e estamos todos juntos andando pela mesma trilha de aprender a liberar esse ego que está aí, impedindo a gente de evoluir justamente. O segundo recado, o primeiro recado mais importante é não tenha medo de errar,
porque é só errando que se aprende, essa é a verdadeira realidade. E 2, tome cuidado com os extremismos e com os certos e errados, certo? Gratidão e a gente se vê na próxima. Namastê!